Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Em que situação encontra-se o espírito no estado de coma? No estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo. O estado dos espíritos encarnados, cujos corpos ficam meses e até mesmo anos em estado vegetativo, coma será de acordo com sua situação mental. Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com a situação. Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico por intermédio do perispírito ou corpo espiritual, dispõem de uma relativa liberdade. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma descrevem as paisagens e os contatos com seres que os precederam na passagem para a vida espiritual. É comum que após essas experiências elas passem a ver a vida com olhos novos, reavaliando seus valores íntimos. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende seus esforços na tentativa de auxílio. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna, da transmissão de paz, das conversações edificantes para que haja maiores condições ao trabalho do bem, que se direciona nessas horas, tanto ao enfermo como aos encarnados, no caso, familiares e médicos. Você está ouvindo Direto ao Ponto. O que determina as alterações de sexo entre as diferentes encarnações? Para entendermos a questão, necessário conheçamos a posição revolucionária e original do Espiritismo sobre o tema sexo na condição humana. Quando da coleta de dados para a elaboração da obra base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec não deixou de ouvir os instrutores espirituais que o auxiliavam sobre tão importante tema. Lhes revelaram que os espíritos não têm sexo como o entendemos, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Disseram ainda que o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa, pois são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Pouco importa ao espírito reencarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Como os espíritos devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre o homem só saberia o que sabem os homens. Os espíritos reencarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher e aquele que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e sofrer-lhes as provas e as experiências. Sofrendo, o espírito encarnando a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos.
percorrendo uma série de existência no mesmo sexo, conserva durante muito tempo, no estado de espírito, o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. É comum a fixação do sexo no equipamento genital do homem e da mulher. Freud definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. A visão e conceitos dominantes no mundo atual distorcem a verdade. É indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir, e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificados estágios do espírito. Encontramos desse modo almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras, do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. O instinto sexual não é apenas agente de reprodução, mas reconstituinte de forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psicomagnéticos necessários ao seu progresso. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória, e o parceiro que lesa outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Mais da metade dos encarnados de mente fixa na região dos movimentos instintivos concentram suas faculdades no sexo. Grande parte, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidos pelo capricho autoritário, famintos de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes. Pequeno grupo, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam a vida, passam a fixar-se na superconsciência. Não mais encontram a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Diante disso, a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa, não estando nos símbolos e implementos físicos considerados por nossa cultura. O sexo é mental em seus impulsos e manifestações. Além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos, que lhe sejam próprios. O instinto sexual, traduzindo o amor em expansão no tempo, vem das profundezas da vida, ao modo dos núcleos e elétrons na tessitura dos átomos ou dos mundos nos sistemas macroscópicos da imensidade. Com o afastamento da animalidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se horizontalizam na inteligência, quanto para os que se verticalizam na virtude. As mídias transformaram a questão das relações sexuais num instrumento de marketing vigoroso. Segundo a espiritualidade, a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Nesse capítulo, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. Mergulhados no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações.
Dirigindo-nos na direção do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Lamentável o desvio das faculdades criativas do sexo para o vórtice dos prazeres inferiores, conduzindo-os para a zona de abuso e da viciação. Convertem os atos sexuais numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania de ópio. As uniões sexuais distantes do bem e da ordem geram desequilíbrio, causando sofrimento e perturbação. O sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Através da troca e diversidade de parceiros, ou seja, a poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. Fatigado de experimentos dolorosos nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações o parceiro ou a parceira ideais para a comunhão sexual, suscetível de lhe granjear o preciso equilíbrio e capaz de lhe revitalizar as forças com que se põe no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. Em nenhum caso ser-nos lícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva. Entendendo-se, porém, que a criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. O espírito habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo. Com isso, projeta numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras por cogitar exclusivamente do próprio prazer, lesando os outros e abrindo contas resgatáveis em tempo certo. Assim sendo, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais aprende o impositivo da disciplina própria. Isso a fim de estabelecer com o dom de amar que lhe é intrínseco novos programas de trabalho, que lhe facultem acessos aos planos espirituais superiores. Nessa fase, o instinto sexual só encontra alegria completa em contato com outro ser que demonstre plena afinidade, porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar do ponto de vista do governo emotivo solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Nesse caso, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza com a alma eleita de suas aspirações a união ideal do raciocínio e do sentimento. Inquietações e problemas criados nos outros com um instinto sexual encaminham solução adequada em relações de paternidade, filiação ou outras associações do destino, entre fronteiras domésticas, exigindo amor e renúncia ante padecimentos inomináveis capazes de assegurar-lhes refazimento preciso. Delinquentes do sexo voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios. São muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia infantil, das enfermidades nervosas, do câncer infantil, das enfermidades de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males. São situações decorrentes do trauma psíquico ou perispirítico ou do corpo espiritual, causado a si mesmos que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação,
angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no aparelho genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios. Pelo que se vê, todo desmando sexual, danificando consciências, reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Homem que abandone a companheira sem razão, ou mulher que assim proceda, gerando desregramentos passionais na vítima, cria certo ônus kármico no próprio caminho, pois ninguém causa prejuízo a outrem sem embaraçar-se a si mesmo. Na nossa dimensão da vida, os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, isso não define a realidade integral. Isso porque, regendo esses marcos, permanece o espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas. A própria ciência terrena se vê obrigada a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos masculinos e femininos em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Como a vida continua, ações praticadas contra pessoas do sexo oposto na busca de prazer a qualquer preço impõem, além da morte, a desorganização mental do causador, manifestada através da alienação mental. Essa condição exigira para seu próprio reequilíbrio, muitas vezes pela intervenção, os agentes da lei divina, reencarnações compulsórias, renascendo em corpo inverso às suas características momentâneas de masculinidade ou feminilidade. Isso para que, no corpo inverso, no extremo desconforto íntimo, aprenda a respeitar o semelhante lesado. A inversão também ocorre por iniciativa daqueles que, valendo-se da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e do progresso espiritual, no intuito de operarem com mais segurança e valor o acrisolamento moral de si mesmos, ou na execução de tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão, em favor do campo social na Terra. Homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, seja como expiação ou em obediência a tarefas específicas, como são suscetíveis de tomar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação para melhorar-se e nunca sob a destinação do mal. A Terra, pouco a pouco, renovará princípios e conceitos, diretrizes e legislação em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. Conclui-se pelo exposto que o espírito reencarna em regime de inversão sexual, como pode renascer em condições transitórias de mutilações ou cegueira. Isso não quer dizer que homossexuais ou intersexos estejam em posição endereçados ao escândalo ou à viciação, como aleijados e cegos, não se encontram na inibição ou na sombra para serem delinquentes. O conceito de normalidade ou anormalidade são relativos. Se a cegueira fosse a condição da maioria dos espíritos reencarnados na Terra, o homem que pudesse enxergar seria positivamente minoria e exceção. A homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida. Essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão,
com o próprio desenvolvimento da humanidade. O mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidas às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Afinal, a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações. Ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. Essa alternância sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue. Verifica-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível em vista do exposto que o espírito no renascimento, entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Resultam essas obrigações regenerativas das ações daqueles que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos. Em muitos casos, é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar-se os próprios sentimentos. A mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. Em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, investimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem, com isso, viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros encarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo. Isso porque, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. E isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Em resumo, homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, seja como expiação ou em obediência a tarefas específicas. Como são suscetíveis de tomar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação para melhorar-se e nunca sob a destinação do mal. A Terra, pouco a pouco,
renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. No ano de 1963, na obra Sexo e Destino, o espírito André Luiz repassou um prognóstico de que no mundo vindouro, os que reencarnam, tanto em condições normais quanto em condições consideradas anormais, serão tratados em pé de igualdade. Opinando sobre a questão, o médium Chico Xavier disse que o homossexual não poderá deixar a natureza de que é portador de um momento para o outro, como se estivesse condenado a não trabalhar, a não servir, quando sabemos que há tanto enfermeiro, tanto professor, tanta senhora digna, que executam os deveres que lhes competem com muita eficiência e devotamento. Agora, o homossexual em si deve evitar a pedofilia, um problema suscitado pela ânsia do homem de experimentar sensações. A homossexualidade está vinculada a um processo afetivo entre os homens e mulheres do planeta, de modo que é um estado natural em que as almas se afinam para fazer o bem. Quando nós falamos de homossexual, lembramos logo de quadros infelizes, mas a verdade é que o homossexual está em toda pessoa que tem um amigo ou que tem deveres de fraternidade e de assistência para com o próximo. Destaca ainda Chico Xavier que a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. Por isso mesmo, diz ele, devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na terra serão amparados por leis magnânimas, com base na família humana, para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos. E, sobretudo, haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar de 1 milímetro o monumento da família, que é a base do Estado. Direto ao ponto em 1 minuto. Agora, eis o momento da melhora que buscas, de nada te lastimes. Ontem não mais existe. De tudo o que se foi, só a lição perdura. Renova-te e caminha sob o eterno presente. Olha o tronco podado, lançando ramos novos. Não pares, segue e serve. Deus cuidará de ti. Emmanuel. Muito bem, meus amigos. Nós vamos percebendo aí nessa rápida mensagem do nosso companheiro espiritual Emmanuel a necessidade de enfrentarmos o agora, porque o agora é exatamente o momento que precisamos para realizar, trabalhar, estudar, fazer, realizar, enfim, colocarmos as nossas mãos à obra. E agora também é o momento de recebermos o apoio de que tanto precisamos. Nós muitas vezes relegamos para segundo momento, segundo plano, em outra ocasião, situações pelas quais nós podemos fazer agora, resolver agora e trabalhar agora. Enfim, nós vamos buscando não nos esquecermos de que agora Deus estará conosco. Depois, não sabemos se conseguiremos estar com Deus. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo
enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.